Em tempos de batalha espiritual, nós temos que ter uma postura. Em tempo de luta, de guerra e todo o tempo da nossa vida, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, sempre haverá uma oposição. O inimigo vai fazer de tudo para nós pararmos, desanimarmos, vai lançar suas setas, vai usar fatores externos, usar pessoas, situações, e muitas vezes ele virá pessoalmente, investindo contra a nossa vida. E o que nos faz vencer, o que nos faz permanecer de pé, é termos valor. Nós não tínhamos valor quando estávamos no mundo. Quantos de nós vivíamos uma vida de qualquer maneira? Não pensávamos em nada. Era aquele pensamento assim, não interessa o que os outros pensam de mim. Não era assim? Não importa o que pensam de mim, importa o que eu sou. E isso não gera valor na tua vida. Isso não gera valor na tua vida. Porque de que adianta você achar que é alguma coisa, e a Bíblia fala que aquele que acha que alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. E o seu nome ser um nome negativo. O valor que você tem, é claro que é aquilo que você é, mas aquilo que você é deve ser correto, deve ser da maneira certa, para que você tenha uma postura que faça de você uma pessoa que vai estar de cabeça erguida em qualquer situação. Tipo, eu estou passando por isso, mas eu sei quem eu sou. Jó sabia quem ele era. Ele estava passando uma grande luta, mas ele sabia que era um servo de Deus. Por isso que ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Por que ele tinha um Redentor? Porque ele tinha relacionamento, ele tinha compromisso. E compromisso significa viver uma vida correta. Esse é o grande problema das pessoas que vão às igrejas simplesmente praticando uma religião. Religião você pode ter qualquer uma. Você pode ter qualquer religião, praticar qualquer religião. Isso não significa que você está certo, que você anda direito. E a maioria das pessoas procuram várias religiões para viverem de qualquer maneira. Aí se observa alguns rituais, né? Tá tudo bem. Não tá, não. Não tá. Porque para você estar bem, você tem que estar, primeiro, compromissado com Deus, e segundo, vivendo uma vida correta na presença de Deus. Isso significa dar bom testemunho para os outros também, que as pessoas olhem para a tua vida e que você seja capaz de dizer, olha, não tem ninguém que pode me acusar de nada. Não tem ninguém, foi o que Jesus falou. Quem de vocês pode me acusar de alguma coisa? Quem de vocês pode me acusar de alguma coisa? Vocês me viram curar, ensinar nas praças. O que desabona a minha conduta, Jesus estava dizendo, e ninguém pôde falar nada. E essa é a força que você vai ter na hora da guerra, na hora da luta, na hora da adversidade. Essa é a força que você vai ter quando o inimigo se levantar contra você. Essa é a força que você vai ter quando tudo parece que vai dar errado. Mas você sabe, como Jó, os meus olhos verão o bem do Senhor, eu vou ver, eu verei. Tito, capítulo 2, versículo 7 e 8 diz assim, tudo te dá, por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. É essa a postura do servo de Deus. Uma vida correta, sem corrupção, uma vida cheia de sinceridade, uma linguagem correta. Nós não precisamos de gíria do mundo, nós não precisamos de palavrões do mundo, de palavras chulas dentro de casa. Nós não podemos abrir a nossa boca e chamar o mal para a nossa vida.
Porque se você tiver uma vida correta, uma vida abençoada, ao invés de você ser envergonhado, quem vai se envergonhar é o teu inimigo. É o teu adversário que vai ser envergonhado. Se você tiver uma vida correta, uma vida de valor, ninguém vai poder te desvalorizar. Porque quem tem valor, tem valor. Não adianta uma nota de R$100 ou uma nota de 100. A de 20 é de 20, a de 50 é 50. Cada um tem o valor que tem. A de 100 vale 5 de 20. No mundo espiritual é assim também. Cuidado com aqueles que ficam nivelando por baixo. Eu cansei de ver pessoas na igreja dizendo: irmão, todo mundo é igual. É mentira. Isso é mentira. Diante de Deus todo mundo tem valor, é claro. E nós devemos valorizar todas as pessoas de forma igual. Mas as pessoas não são iguais. Tem aqueles que têm caráter, tem aqueles que não têm. Tem aqueles que são bons, tem aqueles que são ruins. Se nós ficarmos olhando dessa forma, nós vamos ser igual aos outros. Não, você tem que ser diferente. Você tem que fazer a diferença. Porque a tua força está nisso. Quando o inimigo se levantar, você vai dizer: Satanás, você sabe quem eu sou. Não adianta lutar contra mim, não. Você sabe quem eu sou. Você deve ser capaz de dizer para o próprio diabo quem você é. Eu sei da minha fé, eu sei da minha sinceridade, eu sei do meu compromisso, eu sei da minha aliança com Deus, eu sei o que eu tenho feito na minha caminhada, e o inimigo não vai poder te acusar, não vai poder te diminuir. Não adianta, as setas deles chegarão até você, mas nenhuma delas penetrarão na sua vida, na tua mente, porque você é uma pessoa que se valoriza, você é uma pessoa que tem valor, você é uma pessoa que tem bom testemunho, você sabe quem você é. Você sabe quem você é. Por que você acha que Daniel continuou orando 3 vezes ao dia e ainda abriu a janela? Para mostrar quem ele era. Para mostrar: nada vai me abalar não, eu vou continuar firme como eu sou, eu não vou mudar, não mudarei nada, vou continuar orando, vou continuar buscando, vou continuar clamando, vou continuar sendo servo de Deus, dê no que der, se precisa eu vou à cova dos leões, não tem problema, mas eu sou a mesma pessoa, eu sou o Daniel. É isso, é viver uma vida correta, é se valorizar. Qual é a força que tinha José? A sua integridade. Ele não se deixou levar pelos desejos da sua mocidade, ele não se deitou com a mulher de Potifar, e mesmo quando ele estava lá encarcerado, ele sabia quem ele era. Eu sou de Deus, eu tenho compromisso com Deus, e Deus tem um compromisso comigo. Porque o contrário também é verdade. Quando você sabe que você não tem um compromisso com Deus, você vai dizer: Deus também não tem compromisso comigo. E não tem mesmo. Não tem mesmo. Não se engane não. Não se iluda não. Dizendo: ai, Deus é bonzinho, Deus é bonzinho. Não, Deus é correto, Deus é justo. Você tem compromisso com Deus, Ele tem com você. Você não tem, Ele não tem com você, acabou. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Mas se você se afastar de Deus, o filho pródigo voltou para a casa do pai. O pai estava de braços abertos esperando o filho voltar. Só que o pai não foi atrás. O pai não vai atrás. Não vai atrás. Escute isso, entenda isso. O pai vai atrás daquele que está perdido. O pai vai atrás da ovelha perdida. Mas o filho pródigo que saiu de casa porque quis, ele vai ter que cair em si. Ele vai ter que se arrepender e voltar. Porque ele não é uma ovelha perdida. Ele é alguém rebelde, alguém desobediente, insatisfeito, que desafiou o próprio pai e que não deu amor ao pai, porque o abandonou. E quantas pessoas estão desse jeito? E às vezes se sentindo os bons, né? Não, eu sou melhor que aquele irmão lá. Tá vendo aquela irmã lá, ó? Passa com a Bíblia debaixo do braço, né? Eita Deus, eu gosto disso, né? A pessoa olha assim: olha lá, irmã, pensa que a Bíblia é sabonete, pensa que a Bíblia é desodorante, com a Bíblia debaixo do braço, faz tudo errado. Mas ela está tentando se consertar. Ela está indo para a casa do pai, ela está se fortalecendo. E o fariseu olhando, o fariseu se achando melhor que os outros. É hora de acordar. Qual é a tua postura diante de Deus? Qual é a tua postura diante? Uma vez uma mulher ligou assim para um pastor e começou a dizer assim: pastor, eu não aguento mais, pastor. Aqui na minha rua ninguém gosta de mim. Tá
Olha todo mundo se levantando contra mim. Ninguém. Todo mundo joga pedra em mim como se eu fosse a pior pessoa. Aí, o pastor, cheio de poder, sabe aquele homem cheio de poder: eis-me a serva, que eu estou entrando com providência na tua vida. Eu vou colocar os teus adversários debaixo do teu pé. E a irmã: glória a Deus, glória a Deus. Eu tenho uma grande obra na tua vida. A tua vida vai mudar. Eu estou entrando, estou virando esse cativeiro. E os teus inimigos vão te aplaudir. E ela: é verdade, Jesus. Verdade. Verdade. Você está entendendo isso? Está compreendendo? Deus está te dando visão para você entender isso? E eu ouvindo, era na rádio, né? Na Rádio Esperança, isso faz tempo, ó. Rádio Esperança. E eu ouvindo isso, meu sangue ferve. Com vontade de dizer: seu falso profeta, cala a tua boca. Porque ele estava trazendo uma palavra de profecia falsa. Porque aquela mulher, se ninguém na rua dela gostava dela, será que ela estava certa e todos estavam errados? Ela precisava de uma palavra de conserto, de transformação na vida dela. E aquela palavra, aquela profecia, aquela revelação que o povo fica correndo atrás, só serviu para ela continuar vivendo o erro, vivendo na vida errada. Porque com certeza ela deve ser uma pessoa insuportável, que dá mau testemunho, que se mete na vida dos outros, linguaruda. E quem precisa mudar é ela. Ou será que todos na rua dela estão todos errados? Só ela que está certa. Então esse é o perigo das pessoas. Elas querem ser enganadas. Elas não querem uma palavra que venha falar a verdade. Você fala palavrão, lava a tua boca, limpa essa língua. Você é uma pessoa que se mete na vida dos outros. Você é uma pessoa que vive em contenda, em confusão, e depois culpa todo mundo por isso. A mudança tem que ter na nossa vida para que a gente tenha valor, para que a gente tenha certeza absoluta. Eu estou caminhando, está difícil, mas eu estou procurando caprichar, viver uma vida correta. Não vou dar lugar ao diabo, porque o diabo não sai da vida de muita gente porque as pessoas abrem as portas para ele, chama por ele. Eu me lembro que eu fui orar para uma mulher há muitos anos atrás. Morava na igreja na época. Eu fui orar para uma mulher numa chácara e ela gritava de dor: ai, 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 e gritava o dia inteiro. Eu, quando orava, manifestava o Espírito na vida dela. E sabe o que o Espírito falava? Ele falava: não adianta, não adianta, você ora por mim, você me expulsa e eu vou embora, mas depois ela me chama de novo, depois ela começa a falar palavrão e ela me chama e eu volto. Você está entendendo? O problema das pessoas que não têm postura, o problema das pessoas que vivem de qualquer maneira, das pessoas que ficam chamando tudo que não presta na sua vida. Sabe o que o inimigo falou? Que o Espírito falou para mim? Ela fica falando, vou falar essa palavra, mas não estou chamando, é só para você entender. Desgraça. Ela me chama, eu venho, não tem graça. Tá? A palavra desgraça significa ausência de graça. O que mais importa na nossa vida é a graça de Deus, é a presença de Deus, é a glória de Deus. E quando você fala isso, você está dizendo ausência, não tem graça. Se não tem graça, não tem nada na nossa vida. E o diabo entra na vida da pessoa. Então cuidado, cuidado. Há pastores que falam também. Há homens que se dizem de Deus e que vivem falando palavrão, falando gíria. Isso não é para nós somos o povo de Deus. A nossa linguagem é a linguagem do céu. A nossa linguagem é diferente. A nossa língua tem que ser diferente. A maneira de você falar tem que ser diferente. Quando a pessoa fala aquela palavra M-E-R-D-A, vou repetir de novo, M-E-R-D-A, não gosto de falar isso não. Sabe o que ela está chamando? Coisa podre na sua vida. Ela quer que a sua vida venha a ser podre. Se você fala isso, M-E-R-D-A,
Você está chamando podridão na sua vida, podridão, morte, corrupção, tudo que não presta. Então tem uma postura correta na presença de Deus. A vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que guarda a sua língua e a sua boca, guarda da angústia a sua alma. Caminhe direito com Deus, caminhe correto com Deus. Viva uma vida de santificação. Santifica a tua língua, a tua boca. Pare de xingar, de amaldiçoar as pessoas, de falar mal dos outros. Pare de buscar aquilo que é ruim com a sua própria boca, com a sua própria vida. Colossenses 13, 15 diz assim: suportando-vos aos outros. A gente tem que suportar. Jesus disse: geração incrédula, até quando estarei convosco? E perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Se você não perdoa alguém, você precisa mudar. Você precisa acordar para a vida, porque Jesus te perdoou. Mas se você não perdoar, você perde o perdão dele também. Porque se você não perdoar a dívida do teu semelhante, como é que você quer que Deus perdoe a tua dívida? E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. É claro que essa palavra que eu estou trazendo é dura, não é fácil de ouvi-la, mas eu faço isso porque eu quero o teu bem, eu não quero o teu mal. Eu podia fazer como os camburienses, né? Começar aqui falando em língua e aí todo mundo diz: nossa, que bênção, que glória. Mas não é isso que a igreja precisa acordar. Não adianta você viver de emoção, não. Se eu quiser, eu faço isso. Se eu quisesse, porque não farei. Meu compromisso com Deus é falar o que é certo, é falar aquilo que precisa ser dito. E não ficar repetindo chavões, repetindo discurso de outros, não. Seria muito simples chegar aqui: crente que não tem defeito, crente que não glorifica, está com defeito de fabricação. Não é isso. Você glorifica a Deus com atitude. É com atitude que você glorifica a Deus. A igreja pentecostal, ela focou nesse pedaço nessa liturgia, que tem levado pessoas a serem hipócritas, dar glória a Deus, rodopiar dentro da igreja, pular, e depois sair para fora e ir pro boteco tomar pinga, tomar cerveja. A igreja pentecostal está fazendo isso. Mulheres que ficam rodando dentro da igreja e pulando, mas vivem cuidando da vida dos outros, às vezes traindo seus próprios maridos. Infelizmente, é o que tem acontecido nos dias de hoje. A gente fala isso com tristeza, não é com alegria, não. A gente quer uma mudança, a gente quer uma transformação. A igreja tem que ser santa, irrepreensível. A nossa veste tem que ser branca, não pode faltar óleo sobre a nossa cabeça. E essa ênfase no regozijar em Deus, se alegrar em Deus, tudo é bom. Nada disso é ruim, mas aonde estão os frutos? Aonde está a santidade? Aonde está a santificação? A mesma boca que glorifica a Deus fala um palavrão contra o seu próprio familiar. Tem que tomar cuidado com isso, porque senão vai continuar o inimigo agindo, operando na vida daqueles que deviam viver uma vida cheia do Espírito Santo. Então tome cuidado, leve a sério as coisas de Deus. A paz de Deus vai dominar o nosso coração quando nós tivermos amor, quando nós venhamos a praticar essa paz. Pastor, eu só queria ter paz. Ah, meu Deus. Quando a pessoa fala isso, eu falo: então vai lá, senta naquela cadeira e fica em paz. Quem tem que ter paz é você. Para com esse negócio. Acorda para a vida. Não tem paz lá no mercado, não tem paz lá na rua, não. Tem gente que vai procurar paz andando lá na rua. É na rua que está a paz? É lá na pracinha que está a paz? É lá no centro da cidade que está a paz? Não, a paz está aqui, ó. Senta quieta, sossega. Firma a tua vida com Deus. Anda na presença de Deus. Quer paz? A paz está aqui, ó. Está aqui, eu estou em paz. Quer paz? Faz as coisas de Deus, serve a Deus. Você quer paz? Louve a Deus, leia a Bíblia.
Leia a Bíblia, canta, louva o Senhor. Baixa uma harpa aqui no teu celular. Se não tem um celular, baixa a harpa e começa a cantar. Começa a louvar o Senhor. Começa a glorificar o Senhor na tua vida. É assim que você vai ter paz. É assim que você tem essa paz. Quem quer ter paz, firma a tua vida em Deus. A Bíblia diz, é bem claro, a paz vem quando nós colocamos a nossa mente em Deus. E como eu coloco a minha mente em Deus? Vivendo a minha vida espiritual. É simples assim. Eu estou em paz, eu estou cuidando das coisas de Deus. Aqui estou falando de Deus, estou falando do amor de Deus, estou falando da palavra de Deus. Se você se envolve com as coisas de Deus, você tem paz. Agora, se você começa a pensar em 1000 coisas, para com isso. A mente é tua. Não deixa o diabo trabalhar aqui, não. Não deixa o inimigo usar você, não. Porque ele usa as pessoas também para arrumar confusão, para ficar nervoso, para trazer mal-estar. É hora de acordar para a vida. Deus quer que você tenha paz. Mas essa paz, ela, bem clara, a paz de Deus, para a qual também fosse chamado em um corpo, domine os vossos corações. E sede agradecida, pastor. Eu não tenho paz que eu tenho problema para resolver. Ainda bem que você tem problema para resolver. Senão você estava lá no caixão e não tinha solução. Se não tiver Jesus, é perdição eterna. Se você tem problema para resolver, é que você está vivo. E você tem um Deus que vai te ajudar. Então, agradeça a Deus pelos problemas, agradeça a Deus pelas batalhas, agradeça a Deus por você estar vivo, agradeça a Deus porque você pode vencer, você pode crescer, você pode amadurecer, você pode se tornar uma pessoa muito melhor, ao invés de ficar aí lamentando, por que eu sou assim? Por que você é assim? Porque Deus fez assim. Aceite o que Deus fez, e quem não gostar de você, que coma menos. Quem não gostar, não gosta, problema deles. Vai em frente direito na presença de Deus. Porque aí sim você pode dizer, ó, quem não gostar, que coma menos. Você pode dizer quando você está andando direito, a quando você está andando errado, quando você está com a boca suja, quando você vive uma vida sem fé nenhuma, porque fé é prática, tá? É prática. O que Deus disse para Israel? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que Deus estava falando? Sossega aí, quieta. Vai buscar minha presença, vai orar, vai servir, vai viver uma vida espiritual. E vocês vão ver que eu sou Deus. Eu vou virar o cativeiro de vocês. Eu vou vencer os inimigos para vocês. Eu vou abençoar a terra de vocês. Eu vou mandar chuva, vai ter colheita, vai ter abundância na vida de vocês. Mas enquanto vocês não aquietar na minha presença, continuar correndo para lá e para cá igual barata tonta, a vida de vocês não vai mudar, não. É tão clara a palavra. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalhar aqueles que edificam. Não adianta. Corre para cá, corre para lá, cansa, cai. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asa como águias. Receba essa palavra no teu coração. Pastor, é dura, só me deu pancada. É o que a gente precisa. Eu também preciso. A palavra não é só para você, não é. É para mim, ó. Boca, ouvido. Tá perto, não tá? Então, eu sou o primeiro ouvido perto é o meu. E a palavra é para nos manter corretos na presença de Deus, para que nós não sejamos uma vergonha para o Evangelho, uma vergonha para a nossa família, onde alguém vai olhar e vai dizer, se for para ser crente igual a você, o que eu vou fazer na igreja? Né? Para o parente falar assim, fala tão mal da igreja aí, ó, dos irmãos, o que eu vou fazer nessa igreja aí? Tá me chamando para ir fazer o quê? Né? O pastor não presta, os obreiros não prestam, as irmãs do circulação não prestam, o jovem, tudo. Eu vou fazer o que nessa igreja? Tá vendo? Quanto tiro no pé que o povo de Deus dá? E é por isso que muitas vezes Deus não pode trabalhar, por causa da postura errada do crente. Então tenha uma vida correta, ensine isso, sem querer forçar ninguém a ser igual,
mas faça isso pela tua postura, pelo teu testemunho, tá bom? O pastor está ensinando, está falando. Eu estou falando sim, porque eu fui chamado para falar e vou continuar falando. Se você gostou, se não gostou, eu vou continuar falando. Porque esse é o meu chamado. Esse é o meu chamado. Chamar as pessoas e muitas vezes falar o que você não gosta de ouvir, o que você não quer ouvir. Se você vai gostar de mim ou não, não importa. Eu tenho que entregar aquilo que Deus quer. Porque tem muita gente falando só bobagem, enganando as pessoas vivendo uma vida errada e dizendo: Deus vai te abençoar, a bênção vai vir, o cativeiro vai virar, vem para a minha igreja, vem. Não é isso que o povo faz? Eu não faço isso não. A minha igreja você sabe onde é, tem endereço, tem horário de culto, mas você vem se quiser. Se não quiser, não é minha. Eu estou aqui para pregar a palavra, para ensinar. E é isso. Deixe de acreditar em profetada. Deixe de acreditar em... Acredite no que está escrito, ó. Se você fizer isso aqui já está bom, tá? Começa a praticar o que está escrito. Tá procurando revelação? Tá tudo aqui, ó. Tem 66 livros cheio de revelação de Deus para tua vida. Tá procurando o milagre, gente? Tá tudo aqui, ó. Tá procurando prosperidade? Está aqui também, tá? Isso. Não é do jeito que estão ensinando aí não, tá? Se você não viver uma vida com Deus, vai ficar rodando e não vai chegar em lugar nenhum. Então receba essa palavra no teu coração. É pro teu bem, é pro meu bem, é pro nosso bem, é pro bem da igreja. Que nós tenhamos paz, nós sejamos agradecidos, mas tenhamos postura de homens e mulheres de Deus. Em nome de Jesus.